Olá, meu querido! Bem-vindo a mais uma aula do treinamento Profissão Eletricista Instalador, aqui da Engeral. Na aula anterior, falamos sobre a história da eletricidade e também fizemos uma bela introdução de como é o caminho que a eletricidade percorre até nós consumidores, né? Dito isso, agora está na hora de aprender um pouco mais sobre as 4 principais grandezas elétricas que mais usamos no nosso dia a dia. Afinal, um futuro eletricista a todo momento estará de frente a frente aí com essas grandezas, seja num dimensionamento, seja numa medição. Então anota isso. O que você vai aprender aqui agora passará a fazer parte do seu dia a dia, todos os dias basicamente daqui para frente. E são elas: tensão, corrente, resistência e potência. E presta também muita atenção, porque no final dessa aula já iremos fazer uma aplicação prática dos conceitos ensinados. Nós vamos juntos dimensionar um chuveiro elétrico já de cara, entender todos os detalhes para entender qual cabo que você vai precisar, qual disjuntor que a gente tem que usar. Mas calma que isso é uma continha muito simples e vocês vão aprender na prática. Vem comigo para dentro do computador que eu vou ensinar. Ok, então, meu querido, chegamos nessa parte de grandezas e eu preparei o material para mostrar para você aqui. Ó, seguinte, são 4 grandezas muito importantes que a gente vai ter que trabalhar, que é a corrente, a tensão, que é uma DDP, uma diferença de potencial, isso aqui é uma abreviação, né? A resistência e a potência. Tá? Então essas 4 aqui, ó, são as principais grandezas da área elétrica e elas estão representadas aqui também. Daqui a pouco eu explico melhor sobre essa variação aqui também, tá? E como que elas se interagem, vamos falar assim, tá? Bom, eletricidade ou energia elétrica para a maioria das pessoas é tipo iluminação de ambiente, aquecer uma água, tomada para ligar os equipamentos, né? Agora, no conceito, por que uma lâmpada acende? Essa pergunta que você tem que se fazer. Bom, assim como toda matéria, né, os condutores, que são os materiais capazes de conduzir corrente elétrica, eles são compostos por átomos. Mas, André, o que é a corrente elétrica, então? Bom, por definição, corrente elétrica ela é o movimento ordenado dos elétrons. É a movimentação dos elétrons dentro de um condutor, por exemplo. E isso, quando os elétrons estão se movimentando, a gente tem uma corrente, tá? E ela é representada pela letra I. Então, toda vez que você vê uma letra I numa fórmula, automaticamente você vai associar que ela é a corrente que a gente está procurando. Tá? E a unidade medida é o ampere. Então, por exemplo, um disjuntor de 40 amperes. Qual que é a corrente desse disjuntor? 40 amperes. Né? E um cabo também. Quantos amperes esse cabo suporta? Qual a corrente que ele suporta? Tá? Logo, então, quando uma lâmpada acende, a gente pode entender que existe um fluxo de elétrons, ou seja, um movimento de elétrons no condutor provocado por uma diferença de potencial. A diferença de potencial, que a gente viu aqui em cima, é a tensão. Então vai ter um slide aqui que vocês vão entender bacaninha. Mas basicamente é assim que eles se interagem. Ó. Se eu quero descobrir a tensão, automaticamente eu divido a potência do equipamento pela corrente. Um exemplo é esse. Né? E por aí a gente vai tendo como fazer as variações. Se eu quero descobrir a potência, é só eu multiplicar a tensão pela corrente, por exemplo, e aí eu tenho a potência. Então são inversamente proporcionais. Daqui a pouco eu chego na lei de Ohm e aí a gente vai poder explicar melhor essa parte, tá? Bom, passando para frente, o que é a diferença de potencial? Essa é a melhor imagem que eu acho que existe para explicar tudo isso. A diferença de potencial ela é conhecida como tensão elétrica. Tensão elétrica é a força que impulsiona o movimento dos elétrons, ou seja, é o que está empurrando a corrente. É a tensão. E ela é representada muitas vezes pela letra U, V, T ou E. Na maioria das vezes a gente vai ver o V para representar, né, volts de tensão e o U, que vai estar em algumas fórmulas como U. Também representa tensão. A unidade de medida dela é o volts. Então a gente tinha a corrente, né, que a unidade de medida é o ampere, e a gente tem a tensão, que a unidade de medida é o volt, tá? E aí, ó, isso aqui, ó, representa bastante a terceira grandeza que a gente vai mostrar, que é a resistência. Bom, aí você tem, presta atenção, você tem uma tensão empurrando uma corrente. Ela está empurrando a corrente, os elétrons ali, causando o movimento dos elétrons. Só que o material, se for, por exemplo, um material mal dimensionado, um condutor que não suporta aquela quantidade de energia, vai acontecer uma resistência elétrica, que é uma oposição à passagem, é uma resistência oferecida ao fluxo de elétrons. Então a resistente ela é totalmente contrária à corrente. Então eu tenho uma tensão empurrando, uma corrente sendo empurrada e uma resistência segurando aquilo ali. E ela é representada pela unidade de medida Ohm. Então, a gente tem sempre ela pela letra R ou esse símbolozinho aqui do Ohm.
Então, o que a gente consegue entender até agora? Ó, a gente consegue, por meio dos condutores, né? Nós temos um movimento ordenado dos elétrons. Imagina que isso aqui é um cabo, né? Dentro do cabo a gente tem a corrente em amperes, sendo empurrada por uma tensão, que é o volt, e sempre vai ter a resistência, essa aqui, o ohm, impedindo a passagem de correntes, ou seja, se opondo à passagem da corrente elétrica. Só que o engraçado é que quando está bem dimensionado, existe sim uma resistência. A distância, ela aumenta a resistência, várias coisas mexem na resistência de um condutor. Porém, quando ele está bem dimensionado, ela fica assim, aceitável. Então, sempre vamos ter resistência à passagem de corrente elétrica. Do mesmo jeito que existe a tensão, existe a corrente, quando se tem um movimento de elétrons, a necessidade de ter energia, tem a resistência. Por mais que muitas vezes ela se torne, vamos falar assim, minúscula, desprezível, porque está bem dimensionado. Mas tem que levar ela em consideração, sim, a resistência do material, né, que está sendo conduzido, tá? Bom, mas então, por que uma lâmpada acende? Bom, vou até mudar um pouquinho aqui, para ver se a gente consegue ver melhor aqui, ó. Para responder essa pergunta, devemos entender o conceito da potência elétrica. A gente falou lá de tensão, de resistência, de corrente, mas agora você tem que entender a potência. A potência é a capacidade de realizar trabalho. Então, uma lâmpada, ela brilha mais do que a outra porque ela é mais potente do que a outra. Então, nos cálculos, a potência é representada pela letra P, tá? E a sua unidade de medida é o watt. Então, você já ouviu falar, esse chuveiro é de 5.500 watts, né? Ou watts. A forma com que fala não importa muito, tá, gente? O importante é você entender o que está sendo falado. Então, é 5.500 watts. Então, isso é a potência dele. Qual que é a tensão que ele está sendo ligada? A tensão é 127 ou 220, porque tem um Vzinho de tensão. Ah, então se eu tenho a tensão e tenho a potência, eu sei a corrente dele, porque tem na formulazinha. Bom, então vem a lei de Ohm, que a gente vai ter ainda uma aula específica dela, mas basicamente é isso aqui, ó. A tensão, ela é a multiplicação, ou seja, ela é igual à resistência vezes a corrente. Então, a lei de Ohm, ela mostra isso aqui pra gente. Se eu quero descobrir a tensão e tem a resistência e a corrente, pronto, né? Em amperagem, muita gente fala assim, mas o termo técnico é corrente. Você multiplica a resistência vezes a corrente, você tem a tensão, que é altamente proporcional. Já o efeito Joule, ele é calculado pela potência. Então, pode ser calculado pela potência, pela tensão, não importa. Mas se você tem, por exemplo, a tensão e a corrente, você tem como descobrir a potência desse equipamento. Se você tem aqui ao contrário, né, a tensão e multiplicar e dividir a corrente pela potência, ou vice-versa, a potência pela corrente, você descobre a tensão. Então, é bem simples de se fazer esses cálculos e é o que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, vamos botar isso em prática. Primeiro, utilizando a fórmula corrente é igual a potência sobre a tensão, pode-se afirmar que a corrente elétrica que passa pelo resistor de um chuveiro de 5.500 ligado a uma tensão 220 volts é... Bom, então, ele me falou a potência, 5.500 em 220 volts. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente aplica na fórmula. Tá vendo essa fórmula aqui, ó? I é igual a P sobre V. Corrente é igual a potência sobre tensão. Beleza. Aqui a gente só manteve ela e a gente tem como descobrir. Qual que é a potência? 5.500 watts. Qual que é a tensão? 220 volts. Então, ó, I é igual a P sobre V. Se 5.500 dividido por 220, eu tenho uma corrente de 25 amperes nesse chuveiro. Ele ligado em 220 volts. Então, a tensão é 220, a potência é 5.500 watts, tá? E a corrente, 25 amperes, porque é ele dividido. E isso aqui você pode mudar. Essa forma você pode mudar. P é igual a V sobre I sobre V, não lembro aqui direito, mas você pode alterar isso aqui. Então, você, de acordo com a necessidade que você tem. Isso é a fórmula mais usada para fazer cálculos elétricos. Agora, vamos pensar nesse mesmo chuveiro aqui, ó, de 5.500 em 127. Se ele em 220, ele deu 25 amperes, quanto que ele dá em 127? 5.500 dividido por 127, que me dá 43 amperes. Então, a gente pode concluir que quando o chuveiro ele é ligado em 127, um chuveiro de mesma potência, em 127 volts, a gente tem uma corrente elétrica maior do que quando ele é ligado em 220 volts, quase o dobro. Então, ligar um chuveiro de 5.500 watts em 127, a gente precisa de um cabo bem mais grosso do que em 220 volts. É um cabo bem mais grosso. Isso vocês vão aprender na aula de dimensionamento e cálculos aí também, tá? Mas o conceito é esse aqui, beleza? E além disso também, eu trouxe para essa aulinha aqui, ó, mais alguns conceitos que é importante você
você aprender, ó, quer ver? Deixa eu só pôr minha carinha aqui, pronto. Bom, primeiro, condutores e isolantes. A gente já falou lá na aula de História da Eletricidade um pouquinho sobre condutores e isolantes, a diferença entre eles, né? Mas basicamente, ó, todos os corpos, todos os materiais são constituídos por átomos. E esses átomos são formados por partículas pequenas que são minúsculas, microscópicas. Olha, até travei. E são os nêutrons, que não possuem carga, né, nessas pequenas partículas, e os prótons, que possuem partículas de carga positiva, e os elétrons, partículas de carga negativa. Então, assim, a gente tem todo material, qualquer material, ele tem prótons, que é uma carga positiva, elétron, carga negativa, e os nêutrons, que são nêutrons, não possuem carga. Então, eles ficam no interior do núcleo desses, junto com os prótons, os nêutrons ficam no interior do núcleo de um átomo, e os elétrons eles ficam girando em torno dele, desse núcleo, tá? Bom, para manter os elétrons sempre em órbita, existem algumas forças internas que acabam segurando, tá? E não deixam os mesmos escaparem. Só que o que acontece é que a gente tem, quando se tem uma distância maior entre a órbita e o núcleo, acaba que a gente tem uma diferença de força e tem os elétrons livres nesse problema. Por que eu entrei para falar de átomo, de elétron e todo esse conceito novamente? Só para você entender isso aqui, ó. O que determina se o material é condutor ou isolante é justamente a existência dos elétrons livres que eu falei, né? Eles são responsáveis pela passagem e o transporte da corrente elétrica através dos materiais. Então, são chamados de condutores, ou seja, materiais são condutores, aqueles que têm a possibilidade de passagem de corrente elétrica através dele. Por exemplo, os metais, né? O ferro, o cobre, tudo isso são metais. Então, nele, com esse tipo de material a gente consegue conduzir eletricidade, tá? Esse é um elemento químico que possui 2 elétrons na última camada, o ferro no caso, e aí eles estão fracamente ligados ao núcleo. Então, quanto mais desligados do núcleo tiver os elétrons, melhor a condução de energia, tá? Só para você entender assim. Então, com o material isolante, é o contrário, né? O processo é inverso. Os elétrons no material isolante, ele está muito próximo do núcleo. Então, nele, a gente consegue não passar tanta energia assim nele. Então, eles conseguem isolar mais a passagem de corrente elétrica. Então, um bom material isolante, por exemplo, vidro, borracha, cerâmica, plástico, madeira. Então, tudo isso são materiais isolantes. É meio que simples também de você pensar, né? Eu estou ensinando o conceito, mas se você for pensar assim, se é um metal, se é ferro, se é cobre, se é alumínio, latão, ouro, prata, ele conduz energia. Se ele é uma borracha, né, uma cerâmica, um plástico, um vidro, ele é isolante. Então, a capa dos cabos é feita de PVC, né, de borracha, vamos falar assim, de plástico. Já a parte de condução de um cabo já é feita no cobre, né, ou alumínio, depende do material. Então aqui, por exemplo, isso aqui é a isolação do cabo e aqui é o condutor, tá? Basicamente é isso que vocês têm que aprender aqui comigo nessa aula, beleza? Entendidos até aqui? Certo ou não? Você conseguiu entender sobre o que falamos aí até agora? Então, ó, usando a regra do triângulo que eu ensinei, resolve a maioria dos cálculos de dimensionamento que a gente vai ter. Então, lembra sempre desse triângulo aí das potências, tá bom? Recapitulando então, nessa aula a gente viu sobre as 4 principais grandezas elétricas e, por fim, fizemos uma aplicação prática para descobrir a corrente de um chuveiro elétrico em diferentes tensões. Então, isso aí já é uma boa base para você, tá bom? Na nossa próxima aula, iremos entender um pouco mais sobre a lei de Ohm. Você vai ver, né, que a maioria dos cálculos em elétrica usa a lei de Ohm como base. Então, um grande abraço, nos vemos na próxima aula.